Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, bom dia para você, graça e paz. Chegamos mais uma vez com a porção diária da palavra. Hoje nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 105, e eu vou ler a partir do verso 39. A palavra de Deus diz assim: Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram como rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria, e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Louvai ao Senhor. Aqui está a palavra de Deus para nós, nesta manhã, neste dia, e é tão importante nós percebermos a maneira como o salmista retrata as ações de Deus ao longo da história. Ele então descreve os passos, os momentos, as ações de Deus em favor do seu povo. E agora aqui nós temos uma parte quando o povo de Deus sai da terra do Egito. E eles estão indo em direção à terra prometida. E a maneira pela qual aqui o salmista ele menciona esse período da história do povo de Deus, então ele diz que o Senhor cobriu o seu povo com a nuvem como se fosse um toldo, e uma tocha de fogo que os iluminava durante a noite. Deus estava cuidando do seu povo. Depois ele vai mencionar os codornizes, o maná que Deus enviou todo dia, que era o pão de Deus que caía, pão do céu, para abençoar aquela multidão. Você pode imaginar aproximadamente 2 milhões de pessoas em que eles estão seguindo em direção à terra prometida, e Deus mandava o maná todo dia, em que eles podiam recolher a porção que cada família conseguisse consumir. Deus estava provendo, estava suprindo as necessidades do seu povo. Tiveram sede, as águas saíram em abundância da rocha, eles foram saciados. Veja como que durante todo o período de percurso, eles não ficaram desamparados. Deus supriu as necessidades. Era a sombra, era a comida, era a água, era a renovação das forças para que pudessem prosseguir e avançar. E aí nós encontramos a sequência do texto dizendo: por quê? Por que Deus fez isso com aquele povo que era ingrato, rebelde, desobediente, um povo de coração duro, incrédulo? Por que Deus fez tudo isso para o seu povo? E aí a palavra de Deus, ela apresenta a resposta no verso 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra. Então Deus se lembrou da palavra que ele havia anunciado e da aliança que ele havia feito com Abraão. Então, por causa da sua palavra e por causa de Abraão, seu servo, ele manteve a sua palavra, as suas promessas, cuidando do seu povo. Olha que maravilha! E aí nós encontramos a palavra de Deus trazendo ao final que havia também um propósito, em que eles deveriam obedecer os preceitos do Senhor. Deveriam se voltar para os preceitos do Senhor. Então, para que guardassem, observassem as suas leis. Então, o povo de Deus, em meio a tantos povos da terra, tinha um propósito. Eles estavam ali, eram cuidados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, mas tinham um propósito: guardar os preceitos, mandamentos, as leis de Deus e transmiti-las às outras pessoas. E o convite para nós não é diferente. Deus tem um plano perfeito. E por causa do seu amor por nós, ele continua ainda cuidando de nós, suprindo necessidades, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família.
E é importante que na nossa travessia, a nossa trajetória em direção à nossa pátria celestial, à nossa terra prometida, a Jerusalém, a glória celestial, então durante esse tempo de travessia o Senhor continua cuidando de nós. Olha que maravilha. E existe um propósito para o qual nós estamos aqui nesse mundo. Da mesma forma, obedecer à palavra de Deus. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus e para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Que assim seja. Que Deus seja comigo, seja com você também. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida e agradecemos pelo teu cuidado, Deus, extremo sobre nós. A provisão, a providência, o socorro, a bondade, a misericórdia, a graça, o amor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor derrama sobre nossa vida e nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Mas, ó Deus, com toda a nossa limitação, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós clamamos ao Senhor que nos ajude. Deus, nós desejamos cada dia mais te servir e te honrar. Abençoa os meus irmãos, são teus filhos. Seja, Deus, com cada família. Pessoas que estão enfermas, precisam de cura. Pessoas que estão entristecidas, precisam, Deus, do consolo, do refrigério. Pessoas que estão precisando, Deus, da renovação das forças e da alegria. Abençoa, Deus, assim a tua igreja. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.